Boa noite, amada igreja. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom, é um privilégio, né, poder trazer essa palavra, a palavra de hoje, em mais uma vigília. Creio que tem abençoado muito a vida de todos os irmãos. Que possamos continuar, né, a fazer essas vigílias, a cada dia mais estar buscando ao nosso Deus em oração e também na meditação da palavra. Bom, meus irmãos, hoje a gente vai falar um pouquinho de um texto que é muito conhecido de todos. E esse texto, ele se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 19 ao 34. Então, que os irmãos possam estar abrindo aí nas suas residências as suas Bíblias. Aqui a gente não vai fazer a leitura de todos esses versículos para não ficar algo muito cansativo e, de certa forma, amoroso. Então a gente vai destacar apenas a partir dos versículos 31 ao 34. Mas, conforme os irmãos estiverem com suas Bíblias abertas, vocês podem estar fazendo a leitura completa. Bom, versículo 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Amém. Bom, o nosso tema de hoje é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E antes de nós adentrarmos no tema propriamente dito, é interessante que a gente possa entender qual era o contexto, qual é o contexto em que essa passagem ela se enquadra. Bom, esse capítulo 6 do livro de Mateus, ele está imerso num contexto ali ainda do início do ministério de Jesus. A partir do capítulo 5 do livro de Mateus, Jesus ele começa a proferir o Sermão do Monte, o sermão mais famoso, né, do ministério de Jesus, que de certa forma para a gente serve como os princípios basilares do Evangelho, porque ali Jesus fala sobre várias questões que são muito importantes para a gente, enquanto seus discípulos, enquanto seus seguidores, como por exemplo, ele fala sobre a questão da oração, ele fala sobre a questão das bem-aventuranças, ele também fala a respeito de como nós devemos tratar os nossos próximos, fala sobre os mandamentos, né, fala sobre a questão das riquezas e da ansiedade, como nós estamos vendo aqui, e uma série de assuntos, né? Então é interessante que Jesus ali, que a gente entenda que Jesus naquele momento, ele estava ensinando aquelas pessoas que estavam ouvindo. Importante também destacar que naquele momento eram várias pessoas que seguiam Jesus. Tipo, multidões, Jesus arrastava multidões, e no Sermão do Monte mesmo, era uma vasta gama de espectadores. Então Jesus estava, de certa forma, ensinando aquelas pessoas que estavam ali. E uma das temáticas desses ensinamentos é justamente a que a gente separou para falar um pouquinho hoje, que diz respeito à questão da ansiedade, das riquezas e de como deve se levar a questão da vida e dos afazeres enquanto servos de Deus. Então Jesus ensinou aquilo naquela época, e como muito salutar naquela época, também é muito salutar para a gente hoje, certo? Nessa passagem a gente pode dizer que Jesus ele faz um alerta para todos aqueles que estavam ali lhe ouvindo. E esse alerta também serve para cada um de nós enquanto seus servos e discípulos nos dias de hoje. E o que Jesus queria enfatizar e queria tornar claro para aquelas pessoas e quer tornar claro para a gente também é que nada pode ser mais importante na vida de um seguidor de Cristo
do que o reino de Deus. Então a família não pode ser mais importante que o reino de Deus, que o próprio Deus. A nossa escola, a nossa faculdade, a igreja enquanto um bem físico, nada disso, pessoas, nada disso pode ser mais importante que o reino de Deus. Certo? É importante que a gente entenda isso. Porque a gente vive num mundo em que a gente é abarrotado de coisas. Desde criança e cada vez mais só vai aumentando, né? Na nossa adolescência, na nossa juventude, na nossa vida adulta, também sendo idoso. Enfim, a gente é abarrotado de coisas para fazer. Então, em tese, a gente tem escola, tem faculdade, tem trabalho, tem inglês, tem, enfim, mil e uma coisas. Algumas pessoas têm mil e uma coisas e dizem, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, certo? E o que Jesus quer dizer nessa passagem? É que nenhuma dessas coisas elas podem ser mais importantes do que o reino de Deus. E interessante a gente rememorar, que é justamente o que Jesus fala, voltar ao início aqui do que Jesus fala, no que diz respeito aos bens materiais. Por quê? Assim como naquela época, essa é uma temática muito recorrente. Bom, os bens materiais fazem parte do nosso dia a dia. A gente não pode ser hipócrita de pensar que os bens materiais eles não compõem o nosso dia a dia e que não são importantes. Eles são importantes. Mas o que Jesus queria esclarecer é que os bens materiais eles não podem estar acima. O nosso desejo de buscar ter bens materiais não pode estar acima do que o nosso desejo de viver o reino de Deus, de participar do reino de Deus. Isso é um pouco complicado para a gente entender numa sociedade como a nossa que valoriza muito a questão dos bens materiais, mas Jesus ele é muito enfático, muito claro, como ele vai falar ali no versículo 19, no versículo 20, que nós não podemos ajuntar tesouros na terra e que os nossos tesouros eles devem ser os tesouros do céu. Porque os tesouros da terra eles são perecíveis, eles passam, eles têm um fim determinado, como a gente pode perceber, o nosso carro fica velho, os nossos veículos, moto, enfim, essas outras coisas, nossos livros, a própria questão da casa, dos imóveis em si, com o tempo vão ficando velhos, tudo isso passa. E aí ele vai dizer que a ferrugem corrói, a traça deteriora, e o próprio ladrão vem e pode levar, né, o seu bem. Então, a nossa vida não deve ser pautada no acúmulo de bens materiais, mas sim em buscar a cada dia mais e mais viver um evangelho de verdade, viver para Cristo, se doar para Cristo. Isso é muito interessante porque Paulo vai falar isso. O nosso foco de vida ele deve ser Cristo. E Paulo deixa isso muito claro em Filipenses 1:21, quando ele fala que para ele, né, no caso, porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Ou seja, o nosso foco de vida deve ser viver para Deus, deve ser viver a obra de Deus, deve ser viver conforme aquilo que Jesus nos ensinou, ter uma vida dedicada ao Evangelho, ter uma vida dedicada a reproduzir, a seguir os passos de Jesus. É esse que deve ser o nosso foco enquanto cristão aqui na Terra. Só que muitas das vezes isso é impedido por milhões de coisas que a gente diz que talvez, que a gente coloca nas nossas vidas e muitas das vezes não percebe à frente do reino de Deus. Então, o que Jesus quer trazer aqui é um alerta, mostrar uma mudança de mentalidade que muitas das vezes é necessário para todos aqueles que se dizem seguidores de Jesus, que é o quê? Olha só, você precisa entender que não é fazer mil e uma coisas, ou ter dinheiro, ou ter estabilidade na sua vida que garante o principal, que é seguir a Cristo, que é viver uma vida dedicada a Deus, que é viver em prol daquele que te salvou, daquele que te amou, daquele que deu o que ele tinha de mais importante por você. Então a gente tem que entender que não é as preocupações materiais dos nossos afazeres diários, ou talvez até mesmo ir por ir na igreja, que é o que Cristo deseja de nós. Pelo contrário, Cristo deseja de nós que nós vivamos para o reino de Deus, que nós vivamos para a glória de Deus. É esse o desejo de Cristo nas Escrituras, que nós cheguemos ao conhecimento da verdade, e a partir desse conhecimento da verdade nós vivamos isso.
E é muito importante que nós, enquanto seguidores de Cristo, possamos reproduzir a cada dia, vivenciar a cada dia Cristo nas nossas vidas. E isso implica uma confiança muito grande em Cristo Jesus. Porque muitas das vezes as situações elas podem parecer adversas, elas podem parecer contrárias, elas podem parecer difíceis. Porque eu não tenho que juntar coisas aqui, mas eu não tenho nada mesmo, eu não juntei nada e eu tô aí passando necessidade. Mas Cristo também vai mostrar nessa passagem que o nosso foco deve ser totalmente o reino de Deus. Porque tudo que é secundário, Cristo é capaz de nos dar. E é importante que nós, enquanto servos de Deus, coloquemos nas nossas mentes que nós não somos servos de qualquer Deus, nós não somos servos de qualquer Senhor. Não, nós somos servos do Senhor dos Senhores, do Rei dos Exércitos, do Todo-Poderoso. A palavra de Deus nos fala que o nosso Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele pode todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Então a gente não serve a qualquer um. E esse Deus, ele é capaz e ele faz nas nossas vidas. Ele dá a cada um de nós tudo aquilo que nós precisamos. A própria palavra de Deus vai dizer que não sobrevém sobre nós nenhum tipo de fardo que seja maior do que aquele que nós podemos carregar. E além disso, ela vai dizer que Jesus, que Cristo, ele nos auxilia a carregar os nossos fardos. Então, nós temos que entender que as nossas necessidades humanas, nossas necessidades terrenas, elas não podem estar acima de Cristo Jesus. Cristo Jesus, o Evangelho de Deus, a vida do reino deve ser o nosso foco enquanto nós estivermos nessa terra. O nosso foco não pode ser acúmulo de bens materiais, o nosso foco não pode ser estrutura física, o nosso foco não pode ser apenas uma questão de carreira. Não, o nosso foco tem que ser servir aquele que nos salvou, servir aquele que nos amou, servir aquele que um dia entregou o seu filho por mim e por você. E a gente tem que entender que nada do que a gente possa fazer vai ser suficiente para isso. E Deus não exige de nós mais do que a gente pode dar. E não quer dizer que nós temos que ter uma vida desleixada, ou que devemos deixar tudo, abrir mão de tudo, jogar tudo pro alto para viver 100% na igreja. Ou não, não é isso que a Bíblia quer dizer. Não é isso que essa passagem ela quer nos ensinar. Ela não está dizendo que nós temos que doar todos os nossos bens ou vender todos os nossos bens e dar para a igreja, dizimar na igreja, não. O que a passagem quer dizer e o que Cristo quer nos explicar aqui é que nada pode estar acima dele. Nada na nossa vida pode ser mais importante. Cristo quer dizer que ele não quer ter um papel secundário na sua vida. Ele não quer ter um papel meia boca na sua vida. Ele quer ter o centro da sua vida. Ele quer ser o foco da sua vida. E é muito interessante porque isso nos rememora uma outra passagem no Evangelho de Lucas, que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 9, versículos 57 e 62, cuja narrativa é a seguinte: Jesus ele estava andando também ali ao longo do seu ministério e ele encontra três pessoas, né? A narrativa fala que ele encontra três pessoas. A primeira delas, quando Jesus encontra, ela logo vai de encontro a Jesus e fala: Mestre, eu quero te seguir. E aí Jesus enfaticamente responde: Olha, você pode me seguir, não tem problema nenhum, mas eu não tenho lugar onde dormir, aqui a vida não é moleza. De certa forma, Jesus responde dessa forma. Ele vai falar que o Filho do Homem não tem um lugar onde repousar a sua cabeça. E aí, quando Jesus fala isso, a narrativa dá a entender que essa pessoa meio que desiste, porque ela estava acomodada. E aí a narrativa prossegue falando que Jesus encontra uma segunda pessoa, e aí Jesus que convoca essa pessoa, e Jesus diz: me siga. E a pessoa fala: Jesus, eu vou te seguir, mas deixa que primeiro eu sepulte os meus pais. E aí a narrativa prossegue e fala que Jesus encontra uma terceira pessoa, e essa pessoa diz que vai seguir a Jesus, mas pede para que Jesus espere que ela se despeça dos seus familiares. E por que essa passagem é
muito interessante para ser complementada com essa daqui. Porque nessa passagem a gente vê que nenhuma dessas três pessoas colocou o reino, colocou a Jesus como prioridade nas suas vidas, mas sim colocaram ou as questões dos confortos materiais, das comodidades do mundo terreno, ou colocou a questão das ocupações terrenas, ou colocou os vínculos afetivos acima de Jesus, acima do reino de Deus. E não é isso. Assim como Jesus foi totalmente dedicado ao reino enquanto ele esteve aqui presente entre nós, nós também temos que ser dedicados e temos que nos doar 100%. Cristo, ele quer 100% de nós. Ele não quer meio Mateus, ele não quer metade de você que está aí assistindo. Ele quer por inteiro. A gente tem que entender que o trabalho para Deus é um trabalho íntegro, é um trabalho decente, é um trabalho que deve ser feito com zelo. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. E Cristo não quer o seu 50%. Cristo não quer 25% de você. Cristo quer 100%. Afinal de contas, quando ele morreu ali na cruz, ele se entregou 100%. Ele sofreu 100%. Tudo que ele passou foi 100%. E muitas das vezes a gente não entrega esse 100% para Cristo. A gente entrega só 50%. E buscar a Deus acima de todas as coisas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, diz respeito a nos doar por inteiro, a dar o nosso 100%, o nosso melhor para Deus. E é isso que Deus requer de nós. E as escrituras, elas são muito claras. Óbvio que talvez seja muito difícil, mas é o que a gente tem que exercitar a cada dia. A gente tem que ter uma vida de oração, ter uma vida de leitura da palavra, ter uma vida de dedicação na obra, dedicação na igreja local, nos dedicar a ajudar ao nosso próximo, nos dedicar a sermos diferença onde nós estivermos, seja no nosso trabalho, faculdade, escolas e várias outras oportunidades que temos nos dias a dias, porque isso é dar o nosso 100%. Dar o nosso 100% não é estar todos os dias na igreja, mas dar aquilo que nós temos de melhor a cada dia para Cristo nas mais diversas situações em que enfrentamos. É dizer para Cristo que nós estamos preparados, é como a palavra de Deus nos fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, é dizer para Cristo que, Cristo, tu pode contar comigo, pode contar com o teu servo. Então é muito importante que a gente fixe isso, porque na maioria das vezes a gente coloca outras coisas na nossa vida. Ah, depois que eu me formar, eu vou viver a obra de Deus. Ah, quando eu for mais velho, eu vou viver a obra de Deus. E aí o tempo vai passando e será se nós demos o nosso melhor? Porque se a gente for ficar pensando que a gente só vai poder dar o nosso melhor depois de algo, sempre vai existir um depois. E a gente nunca vai dar o nosso 100%. Então é importante que a gente entenda que a gente deve dar o nosso melhor a cada dia para Cristo Jesus. Além disso, é importante nós destacarmos que para darmos o nosso melhor, não é necessário que nós façamos coisas mirabolantes. E mesmo que as adversidades elas tentem nos impedir, Cristo é maior que todas essas coisas. A própria palavra de Deus vai dizer, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, Cristo também ele vai enfatizar muito bem e deixar muito claro que, por mais que você possa enfrentar adversidades, por mais que você talvez não tenha, você se preocupe sobre ter o que comer, você se preocupe sobre ter o que beber, você se preocupe sobre ter o que vestir, você se preocupe sobre ter as suas necessidades materiais saciadas, Cristo vai dizer aqui muito claro, não se preocupem com isso. Não vos inquietai-vos com isso. Porque o Senhor, teu Deus, que está nos céus, ele fornece isso para seres muito menores. E a Bíblia vai falar que o homem é a criação excepcional de Deus. Se Deus fornece ao nosso ambiente, a todas as coisas que nós vivemos, o sustento, para nós também não irá faltar esse sustento. Mas nós temos que viver focados no hoje. E quando eu digo focar no hoje, não é dizer que eu não tenho que pensar no amanhã. Não. Mas é entender que o controle de Deus se dá sobre as nossas vidas. E não adianta nós fazermos conjecturas, fazermos planos mirabolantes, ou pensarmos a longo prazo gigantescamente. Não. Deus só quer que nós descansemos e vivamos para Ele. Então, a própria palavra de Deus também nos fala que
Porque nós que somos muitas das vezes cansados, sobrecarregados, nós podemos depositar o nosso jugo, o nosso fardo sobre Jesus Cristo, que Ele nos aliviará. Então, que nós possamos realmente viver a cada dia, confiando no Senhor. Salmos 46 vai dizer que o Senhor é o nosso socorro bem presente em meio à tribulação, né? Uma palavra de conforto para a gente. Então, que mesmo diante das adversidades, que muitas das vezes podem fazer com que nós pensemos, eu não posso buscar o reino de Deus agora, porque eu tenho que botar a minha comida na mesa, porque eu tenho que pagar aquela conta, porque eu tenho que cumprir com aquele afazer. Querido, as dificuldades elas sobrevêm nas nossas vidas. Essa pandemia foi uma dificuldade muito grande para muitas pessoas, inclusive para nós do meio cristão. Né? Pessoas perderam seus familiares, pessoas perderam seus empregos, a situação do país não é a melhor. Mas nós temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus tem todo o poder sobre todas as coisas e que o Deus que a gente crê é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Então que confiemos nesse Deus, que possamos realmente dar o nosso melhor, dar o primeiro do nosso ser, o 100% daquilo que somos para Cristo, porque Deus não há de falhar para conosco. Que confiemos em Deus, que sigamos firmes e fortes em Cristo Jesus. É o que desejo, é o que eu trago a partir da palavra de hoje, que possamos prosseguir rumo ao nosso alvo que é Cristo Jesus, que possamos ter a nossa confiança, a nossa fé firmes em Cristo Jesus e que Ele seja a cada dia aquilo que nos motiva, aquilo que nos faz levantar em cada dia. Agradeço a oportunidade, desejo que os irmãos estejam tendo uma ótima vigília e que as próximas também que venham sejam maravilhosas e edificantes para as nossas vidas. Uma boa noite a todos, um abraço caloroso em Cristo Jesus a cada um de vocês.